Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo que eu vou chamar de raio-x. Tudo sobre o Banco BMG, que eu coloquei aí já no título para vocês verem. E por que o Banco BMG? Porque hoje em dia, na data do vídeo de hoje, ele é uma opção interessante para a gente deixar a nossa reserva de emergência. Afinal de contas, ele tem ali um investimento atrelado ao CDI com resgate diário bem interessante. Então vamos dar uma olhada. A gente vai ver no aplicativo e eu tenho um investimento lá de R$4.000, gente, que eu deixei durante exatamente um mês. Na verdade, foram 27 dias. Vamos ver quanto é que rendeu? Quanto vocês acham que rende R$4.000 em um mês, aplicados em um rendimento de 110% do CDI no dia de hoje? Lembrando que a taxa básica de juros Selic está em 11,25%. Bora conferir? Vamos nessa. Tá aqui na tela então, gente, já coloquei o aplicativo aí pra gente dar uma olhada e passando passo a passo pra vocês verem como esse aplicativo é legal. Lembrando que isso daqui não é uma indicação de investimento e muito menos um vídeo patrocinado, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer isso. Bom se eu tivesse ganhando, né? Mas enfim, eu acho uma opção interessante pra alguns tipos de investimentos que a gente vai ver. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, Banco BMG, quando que ele foi criado? Vocês acham que ele é um banco novo ou um banco mais velho? O Banco BMG, ele existe há mais de 90 anos, gente. Ele é de 1930. Doido, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o aplicativo. Essa daqui é a cara quando vocês abrem o aplicativo. E de cara aqui a gente tem essa mocinha aqui que é a Duda, que é uma inteligência artificial, por assim dizer, né? Que é um botzinho que a gente pode conversar. Ela pode explicar coisas do aplicativo, entre outras coisas, tá? Mas não é o foco de falar com ela hoje. Vamos ver o que a gente tem. Primeira coisa, a gente tem o saldo da conta, aqui um extrato, tá? Vocês vão ver aqui no meu extrato, ó, não tem nada. Eu tenho investido aqui, como eu falei, gente, há 27 dias atrás, R$4.000. A gente vai ver quanto que rendeu em 110% do CDI. Quanto será que rende? Vamos ver, tá? Temos aqui a área de Pix, que é o valor que eu fiz esse investimento que eu falei pra vocês. A gente tem a opção aqui de pagar boleto, fatura do cartão, boletos DDA, gente. O que é isso daqui, tá? Isso aqui, gente, é uma forma automatizada do aplicativo lembrar você que você tem alguns boletos para vencer. Por exemplo, eu tenho um boleto que foi emitido no meu nome para eu pagar um serviço, sei lá, do dentista, um exemplo, tá? E esse boleto vai ser emitido, sei lá, daqui a 15 dias. O aplicativo vai me lembrar se esse boleto for emitido no meu CPF, tá? É bem legal para você não esquecer de pagar nenhum boleto e não esquecer, aliás, e não pagar juros, né? Porque se você esquece, você paga juros. Ninguém gosta de pagar juros, né? Pois é, a gente gosta de receber juros e não pagar. Que mais que a gente tem? Bom, eu saí da área de pagar, né? Nessa área de pagar aqui nós temos mais opção. Tem a hora de transferência, de pagar com Pix, QR Code Pix, tudo normal, né? E olha aí, gente, ele já vai me falando aqui, ó, quais são os próximos boletos que eu tenho que pagar, ó. É isso que eu falei pra vocês. Eu tenho um boleto aqui, ó, do C6 Bank, isso aqui é uma fatura de cartão, tá? E esse Campos Gerais aqui é o sistema de alarme aqui da minha casa. Enfim, legal pra gente não vacilar, né? Temos também a opção de recarga de celular, que eu acho muito versátil. Quem aí é da minha época, ó, vocês viram que eu nunca usei, pois é. Mas quem é da minha época, gente, se vocês aí tem mais de, sei lá, uns 28 anos por aí, eu tenho um pouco mais do que isso, tá? Mas quem que não vai lembrar que era um saco ter que recarregar celular? Você tinha que ir lá num mercadinho, numa banquinha, pra pedir pra pessoa colocar crédito no seu celular. Hoje em dia é muito mais fácil, muito. Você vem aqui no aplicativo, o meu celular é da, sei lá, da Vivo. Coloca o número aqui, se você tem saldo, já desconta o saldo e boa, tá? E descendo mais um pouco, ó, veja o que temos para você. Boletos DDA. Traga os seus dados para o BMG. Isso aqui é o Open Finance, gente, que basicamente a gente vai abrir a possibilidade do Banco BMG ver o que a gente movimenta ou tem em outras contas bancárias, tá? Então, eu posso acessar aqui e liberar, por exemplo, eu quero compartilhar os meus dados do Nubank com ele. E aí ele vai ver aqui, opa, o Alan tem tal movimentação nesse banco e eu acho que mexe bastante nisso. Então, a gente pode oferecer um crédito melhor para ele. Então, se você está interessado em conseguir um cartão de crédito, de repente até com mais limite ou melhores ofertas, é interessante acessar e deixar aberto aqui o Open Finance nessa opção, beleza? Ó, aqui em cima apareceu outra coisa, gente. Troque os pontos que vale a pena. É o programa do Mastercard Surpreenda, mas isso aqui é atrelado à bandeira do Mastercard, tá, gente? Aqui eu nem tenho o cartão do BMG.
Eu tenho um cartão de débito só, mas eu nem uso. Mas não é uma coisa exclusiva do Banco BMG, e sim da bandeira Mastercard. Loja virtual do BMG. Já vou falando, gente, ó, loja virtual de banco, às vezes oferecem cashback, outras coisas. Eu não acho que vale tanto a pena, sendo bem sincero. E eu tô falando isso sem olhar a loja. Por quê? Vamos ver aqui, por exemplo, loja da Nike. Até 8% de cashback. Você vem aqui, ó, 30% em coisas selecionadas, né? Daí você vai pra loja. Vamos ir? Vamos ir agora. 30% num tênis aqui da Nike. Mas quando você entra pelo aplicativo, o tênis tá mais caro. Não sei se esse é o caso, tá? Mas acontece, gente. Kurt Vision. E aqui eu não sei se o desconto já está ou não. Mas assim, eu não recomendo que vocês venham sedentos assim, tá? Pra querer comprar com desconto, que não é bem assim que funciona. O que eu recomendo? Por exemplo, você já quer comprar um tênis desse aqui. Aí você vai no site da Nike, vem em outros sites, como que tá as ofertas. Beleza, achou o preço? O preço é, sei lá, 400? Daí você vem aqui no aplicativo e tenta ver que vale a pena ou não, tá? Agora, entrar direto pra comprar sem ver em outros locais eu não recomendo, tá? Isso vale aqui para todas as lojas, ó, Cobase, eu compro bastante na Cobase, ração lá dos meus doguitos. Eu até vou dar uma olhada porque eu nem sabia que tinha esse cashback da Cobase e é legal. Tem ofertas, tem cashback, mas a regra para usar essas lojas de aplicativos, gente, não só do BMG, do Inter, Nubank, C6, entre outros, olha o preço do produto em outras lojas, até na loja oficial, se for o caso, e daí faz a conta para ver se vale a pena, porque você pode perder dinheiro aqui, hein? Cuidado! Portabilidade, faça portabilidade e diga adeus às taxas. Cara, isso é verdade. Banco não cobra taxa. E tem muito bancão aí que tá cobrando taxa pra você receber o salário. Eu acho uma baita sacanagem isso. Mas ok, é uma opção, tá, gente? Não tô falando que é melhor nem é pior, é uma opção. Dúvidas? É só perguntar aqui, ó, pra Duda. Essa aqui é a Duda? E aí, Duda? Pergunta aí que ela responde. Um negocinho aqui me incomodando. Essa é a tela inicial e quando a gente vem aqui nessa opção do lado, a gente tem aqui um guia de acesso rápido, gente, que é basicamente as opções que a gente viu, mas de uma maneira um pouco mais organizada, talvez, ó. Recarga de celular, fazer um Pix, ver extrato, pagar conta, é tudo que a gente viu, né? Fazer depósito, sacar dinheiro. Como assim fazer depósito? Olha só, ele gera um boleto para você pagar o boleto e quando você paga esse boleto, o dinheiro cai na conta. É igual o Nubank e o Banco Inter faziam ou fazem até hoje, né? Mas ó, a gente pode emitir 2 boletos e o valor máximo mensal é 5 mil, tá? Se você quiser depositar via depósito, via boleto. É isso, tá? Ah, é seguro? É não sei o quê? Sim, gente, é seguro. Fiquem tranquilos. E hoje a gente vai ver algumas informações aqui para ver se o Banco BMG é um banco confiável para a gente colocar dinheiro, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai fazer uma análise aqui de alguns parâmetros que eu considero importante. Tem também essa opção aqui, pessoal, de sacar dinheiro. Pois é, com o aplicativo e sem cartão você consegue sacar dinheiro, se eu não me engano, em caixa eletrônicos 24 horas, da rede 24 horas. É legal. Você vai lá no caixa eletrônico, coloca lá, eu quero sacar, e vai colocar lá o Banco BMG, e você vai colocar a quantidade e você vai ler um QR Code. Lendo o QR Code, ele já vai debitar aqui e você vai conseguir sacar o seu dinheiro sem cartão, sem nada. Bem bacana também, né? Mas como eu falei, não tem nada de exclusivo, gente. Só tô mostrando as funcionalidades aqui do aplicativo, que são, assim, tem o básico, tá? Tem o básico, não tem nada de tão especial. O que eu acho legal dele são alguns investimentos basiquinhos lá. Esse aí eu acho que é legal e ele explica de uma maneira bem didática aqui quanto de taxa que você vai pagar e tudo mais. A gente já chega lá e a gente já vai ver também quanto que renderam 4 mil reais em um mês. Será que rendeu muito? Será que dá pra viver de renda com 4 mil? Assiste o vídeo até o fim pra saber. Bom, basicamente é isso que nós temos nesse menu lateral, que é mais um atalho, né, por assim dizer. Aqui do lado nós temos então a aba de cartões, tá? E eu já recebi o meu cartão, mas ele tá falando que teve problema na entrega. Não teve não, ele tá comigo já. Não tem fatura, gente, porque eu não criei, tá? Eu nem vou usar esse cartão, ele não apresenta muitas vantagens. E aqui embaixo ele mostra o Samsung Pay, que a gente pode colocar pelo Samsung Pay. Se o seu celular tiver NFC, você pode fazer pagamentos por aproximação com o seu celular. Temos a loja virtual e aqui algumas vantagens do Mastercard, surpreenda, mas é isso aí, tá? Inclusive esse daqui, gente, dá um vídeo, tá? Quem sabe eu faça isso pra gente testar na prática. E o cartão BMG, ele é vantajoso? Ele tem cashback? Sim, ele tem cashback, pessoal, mas a gente tem que olhar com cuidado aqui os planos, ó. Cashback, usou o cartão, recebeu o dinheiro de volta. Simples assim? Não tão simples, tá? Por quê?
Olha só, o plano básico ele vai te dar 0,20% de cashback, o que é pouco na minha opinião, mas tudo bem. Você só precisa ativar o débito automático, não vai pagar nada e vai receber um cashback mínimo ali, mas ok. Tem opções melhores? Tem. Aí você tem plano Flex, que você ganha 0,6% de cashback. Tem o plano Top, que é 0,8%. E também tem os cashbacks aí das compras de lojas virtuais. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui. E eu estou aqui, ó, o plano básico é o plano que você não paga nada. O plano Flex, ele tem uma mensalidade de R$19,90. Tem algumas vantagens que vocês podem ler aqui também. E o plano Top, que é o que dá 0,8% de cashback, que eu acho um pouquinho baixo ainda. Você tem que pagar R$40 por mês. Então, ó, tem cartões free melhores, gente. Ó, o C6 Bank, por exemplo, eu acho que é mais vantajoso nesse caso com alguns planos aceleradores. Mas ok, isso aqui também dá um outro vídeo só pra gente analisar minimamente essas coisas. E assim, o plano não dá tantas vantagens, tá? É só isso que tá escrito aí, gente. Então veja aí com calma se vale a pena para você. Mas ok, e aqui por último nós temos a opção de investimento, que na minha opinião é a parte mais legal por enquanto, tá? E por que eu falo por enquanto, gente? Porque agora, veja bem, nós temos aqui algumas opções de CDBs com rentabilidades interessantes, ó. Temos um pré-fixado de 11% ao ano, temos um CDB de 115% do CDI, mas que o resgate é em um ano. Temos aqui um atrelado ao IPCA, que dá o IPCA mais 7%, que é bastante coisa, porém o resgate em 2 anos. Temos também esse CDB escalonado, que eu já falo melhor para vocês, e esse daqui que é o 110%. E quando a gente olha para outros bancos, por exemplo, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, entre outros aí, esse daqui tá mais atrativo, que ele tá pagando um pouquinho mais. E eu falei por enquanto, porque a gente não sabe até quando que esse CDB vai ser oferecido, e se no momento que você tá vendo esse vídeo, se ainda existe essa possibilidade. Mas no momento, gente, um dos melhores é esse daqui e o do Sofisa Direto, que também dá outro vídeo. Mas eu acho um pouquinho mais didático a aba de investimentos aqui do Banco BMG, tá? Não tô falando que é melhor, só tô falando que é mais didático. E esse CDB escalonado, como que ele funciona? A sua rentabilidade, que ela é atrelada ao CDI, ela vai variar em função do tempo que você deixar o dinheiro. Lembrando que aqui o resgate é a cada 30 dias, então se eu colocar o dinheiro hoje, eu só vou poder tirar daqui 30 dias, e assim por diante, tá? Mas quanto mais tempo eu deixar, mais vai render no limite ali de 118% do CDI. Isso é bem legal. Então, por exemplo, se eu for deixar um ano, ele vai render menos, ele vai render 112. Se eu deixar 2 anos, vai render 116 e assim por diante, tá? Porém, lembre-se, pessoal, o resgate aqui é a cada 30 dias. Para uma reserva de emergência, pode ser uma opção? Pode, mas a gente só tem que saber que o resgate é em 30 dias, tá? Talvez coloque metade da reserva, ou menos. Mas o mais indicado para uma reserva de emergência, eu diria que é esse Super Poupe BMG, bem legal, né? É exatamente onde eu coloquei os meus R$4.000. E aí, será que dá para viver de renda com R$4.000? A resposta é claro que não, né, pessoal? Não existe milagre também. O rendimento aqui tá sendo 110% do CDI, o que ele vai gerar aí em torno de 11% ao ano, um pouquinho menos, tá? Mas tudo também depende de quanto tempo que a gente vai deixar aqui. Por quê? Por conta dos impostos que a gente tem para pagar, e a gente vai ver isso agora na prática. Ó, esse é o investimento que eu fiz, gente. Eu não vou dar mais spoiler. Eu investi R$4.000 e 27 dias depois eu tenho R$4.021. Eu ganhei R$20. Só isso, gente. Por quê? Porque primeiro é uma continha baixa. Segundo, aqui a gente tá pagando muito imposto de renda e a gente pode ver aqui, ó, no detalhe, ó. Então, por exemplo, tem aqui nessa linha mostrando, ó, IR/IOF sobre o rendimento. Então ele mostra que de imposto de renda, que é IR, a gente pagou R$6,37 e de IOF, que é o imposto sobre a operação financeira, a gente está pagando R$3. Por que eu não estou isento do IOF? Porque ele só é isento se eu deixar o investimento mais de 30 dias. Aqui eu deixei 27, então a gente pode olhar aqui na tabelinha, ó. Com 27 dias, ó, a gente ainda paga 10% de imposto. Pois é. Lembrando que é imposto sobre o rendimento. Então, se a gente olhar, ó, o valor bruto do rendimento foi R$31. 10% de 31 é exatamente 3,14, que é o que a gente está pagando de IOF aqui se eu tirar o dinheiro hoje, claro. Se eu deixar o dinheiro mais 3 dias, eu já não vou mais pagar esses R$3. Legal, né? Vocês podem ver que o IR, que é o imposto de renda, é o que está abocanhando a maior parte da quantia aqui.
Ô, IR, vacila, hein? Mas esse daqui, gente, não adianta a gente deixar 1, 2 meses que eu vou pagar sempre essa alíquota. Eu tenho que deixar pelo menos 6 meses, mais de 6 meses, né? Pra pagar um pouquinho menos, que seria essa tabela regressiva aqui, ó. Se eu deixar mais de 6 meses, eu já vou estar pagando 20%. Se eu deixar de 1 ano a 2 anos, eu vou estar pagando 17,5%. Se eu deixar mais de 2 anos, eu tenho que pagar 15%. Então, na teoria, o nosso rendimento bruto foi de R$31 com R$4.000, porém, descontando os impostos, a gente tem R$21. Se eu deixasse mais 3 dias para isentar aqui o nosso IOF, eu ia ter ali um lucro mais ou menos de R$25 em um mês, deixando R$4.000 investidos. Eu só ia lucrar mais, ou seja, eu só ia pagar menos imposto depois de 6 meses investidos com esse dinheiro, tá? Então é aquele negócio, gente, não existe milagre com rentabilidade de CDB e tudo mais. Se alguém tá prometendo pra você 10% ao mês, 5% ao mês, cuidado. A probabilidade disso ser um golpe é muito alta, tá? Não existe almoço grátis, galera, é isso. Mas o que eu gosto de mostrar nesse aplicativo, gente, é justamente essas tabelas que ele mostra bem certinho, ó, IR, IOF, quanto que você paga por dia e tudo mais. É bem interessante, é bem didático. E o mais legal é que você tem uma calculadora, que você não precisa ir pro Google fazer cálculo ou abrir sua calculadora. Não, você vem aqui direto no aplicativo, em Investir Agora, e você já pode ter uma base de quanto que renderia o seu dinheiro. Esse mesmo CDB aqui, ó, se eu deixasse esses R$4.000 por um ano aqui, vamos ver quanto que ele ia render? Olha aí, ó. Em um ano ele já ia me render R$360,18. Aqui começa a ser uma quantia interessante. Porém, lembra que em um ano a gente ainda tá pagando a alíquota de IR? Então vamos fazer um outro cálculo aqui. Eu quero deixar o meu dinheiro por 25 meses, que seria 2 anos e um mês, pra gente pagar a menor alíquota de IR. Aí o nosso rendimento já vai aqui para 4.800 em 2 anos, ou seja, a gente ia ganhar R$400 por ano, que daria aqui um pouquinho mais de 10%, o que começa a ficar bem interessante, né? E se a gente deixasse mais meses, né, a quantidade de IR que a gente ia pagar, porém o rendimento ia aumentar e também ia rolar juros sobre juros aqui, o que começa a ficar bem interessante. E aí, gente? Gostaram? Mas por fim a gente tem que analisar uma outra coisa ainda. Afinal de contas, o Banco BMG, apesar dele ser antigo, é um banco confiável que a gente pode colocar o dinheiro ali sem se preocupar? Primeira coisa, esse investimento ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que pode te pagar até R$250 mil caso o banco venha a quebrar. Mas não é isso que a gente quer, nós não queremos que o banco quebre, muito menos ter que recorrer ao FGC, porque daí é uma burocracia, tá? E que a gente pode analisar duas métricas do banco que podem dar uma noção da saúde financeira desse banco. A gente vai analisar duas coisas aqui. Primeiro, o índice de Basileia. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse termo, mas o que é o índice de Basileia? É basicamente um índice que vai relacionar o capital próprio da empresa com o capital de terceiros, que seria o nosso capital, nosso dinheiro que está investido lá. Isso significa então que, por exemplo, se o banco tem um índice de Basileia de 25, significa que a cada R$100 que ele empresta, 25 é patrimônio dele e o restante não. Se você não entendeu ainda, vamos fazer uma analogia. Imagina que você é um ciclista e você está num trajeto. Quanto mais perigoso esse trajeto, mais você precisa de um capacete mais robusto para se proteger, certo? Esse capacete é basicamente o índice de Basileia para o banco. Então, assim como o capacete vai proteger você de um acidente, o índice de Basileia ele protege o banco contra acidentes financeiros ou perdas inesperadas, que pode acontecer com qualquer banco. Então, a força que esse capacete tem, a Basileia, ela vai ser medida pela quantidade de capital que o banco tem em relação aos riscos que ele assume emprestando dinheiro ou fazendo manobras financeiras aí para lucrar. E o Banco Central ele pede um mínimo desse índice de Basileia que seja 11%. Mas vamos dar uma olhada como é que tá o do BMG? Vamos lá. Aqui embaixo, ó, tá o índice de Basileia e o índice de mobilização que a gente já vai falar mais pra frente desse banco no período de 2021 até meados de 2023. E o que a gente pode ver é que esse índice de Basileia desde 2021 ele era 16%, ele vem caindo, o que não é tão legal assim. Mas ele ainda está numa margem aceitável para a gente dizer que a saúde financeira do banco está ok. Agora, o que é o índice de imobilização? Como o próprio nome o diz, esse índice está relacionado com a proporção de ativos que a gente não consegue converter eles rapidamente em dinheiro. Então, por exemplo, o banco é dono dessa sala que eu tô, é dono dessa mesa, que tem um valor X, digamos que esse quarto aqui custa R$10 mil. É patrimônio do banco, beleza? Beleza. Porém, se o banco tem uma dívida, ele não consegue
oferecer isso aqui em troca de dívida. Ele tem que vender isso daqui, ele tem que vender essa mesa, ele tem que vender esse armário, ele tem que vender... Ou seja, são ativos que ele tem, mas que estão imobilizados, que ele não consegue converter rapidamente em dinheiro. Ele consegue vender para pagar depois? Consegue, porém não é rápido, tá? Então isso que a gente chama de índice de imobilização. Então quando a gente tem um baixo índice de imobilização, significa que o banco vai ter liquidez suficiente para cumprir suas obrigações, pagar suas dívidas em curto prazo, o que é uma coisa positiva. Então o índice de imobilização tem que ser baixo. Tem pessoas que também se referem a índice de mobilização, que é praticamente o oposto. Traduzindo, o Banco Central ele tolera um índice máximo de 50% de imobilização. Então tem que ser um valor inferior a esse. Vamos dar uma olhada como é que tá o do BMG? O índice de imobilização desde junho de 2021 até agora sofreu algumas flutuações. Ele já esteve em 49,5% lá no limite, mas agora ele já tá em 43%, o que tá ok. Aqui tá um resuminho desses dois índices que eu falei, Basileia e imobilização. A gente pode ver que eles estão ali quase no limite, né? Principalmente de Basileia, que tá no laranja ali, tá em 12,3. Porém, pessoal, a gente tem que ter a noção que esses dois indicadores, eles só vão dar duas informações pra gente, tá? Um pouco a respeito da saúde financeira do banco, quanto que ele consegue tancar dessas dívidas aí, caso aconteça algo mais preocupante, e também da estabilidade financeira desse banco. Não significa, olhando para isso, que a gente vai falar, pô, então é um banco ótimo que a gente vai comprar ações e vai lucrar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, ó, se a gente for ver o lucro líquido aqui em 2023, né, o banco tá tendo prejuízo, gente. E ele tem um histórico de lucro bem grande, o Banco BMG, mas esse ano começou a cair. A gente teria que analisar isso para ver a questão de compra de ativos e tudo mais. Mas como a gente está falando de uma análise para saber se a gente pode colocar o nosso dinheiro lá e não se preocupar tanto, os indicadores ainda estão ok, mas é sempre importante a gente ficar avaliando esses dois parâmetros aí para a gente não ser pego de surpresa, e principalmente o lucro também do banco, que pode dizer muita coisa sobre ele, né? Resumindo, galera, o aplicativo é legal, ele é bem simples, ele é funcional. A parte de investimentos ali, apesar que tem poucas opções, eu acho que elas são boas e são bem explicativas, tá? A gente deu um panorama aí sobre esses índices aí para vocês terem noção e saber onde que vocês estão colocando dinheiro, né? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Eu só queria mostrar para vocês o aplicativo, as funcionalidades e principalmente a área de investimentos, que ela é bem simples de mexer. Tem poucas opções, mas são opções legaisinhas, né? Mas que vocês também podem encontrar em outros aplicativos, em outros bancos, coisas bem parecidas, tá? Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou ficando por aqui, se inscreve! Tamo junto, até a próxima, valeu!